Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, meu nome é Leandro Navega, sou vice-diretor do IERB e hoje nós estamos aqui mais um episódio do nosso IERBcast. Hoje estaremos com o colega e professor Guilherme Martins para falar de um dos temas mais importantes do direito civil, responsabilidade civil dos professores de aplicação da internet. E eu já passo a palavra para o diretor do IERB Sávio para fazer as devidas apresentações. Muito bem-vindo, Guilherme Martins, ao nosso IERBcast, é um prazer recebê-lo. Olá, Leandro, prazer te encontrar aqui mais uma vez nesse bate-papo informal a respeito dos temas importantes do direito odierno. O Guilherme Martins, nosso colega fantástico, dispensa apresentação. Excelente promotor de justiça na área do consumidor, doutor em Direito pelo UERJ e professor da UFRJ. Eu já emendo, Guilherme, no tema palpitante da responsabilidade civil, saber como está o estado da arte em relação à responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet. Cumprimento o IERB na pessoa do seu diretor, Dr. Sávio Pittencourt, do seu vice-diretor, Dr. Leandro Navega, pelo seu excelente trabalho, sempre proativo na defesa da cultura, do Ministério Público. E o tema é palpitante, sobretudo pelo fato do incidente de repercussão geral 987 que está no STF. E diz respeito, sobretudo, à exposição da pessoa humana nas redes sociais virtuais. Hoje em dia, para utilizar uma expressão do sociólogo espanhol Manuel Castells, a tecnologia da informação é hoje o que a eletricidade foi na era industrial. A internet passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da era da informação. Não é por menos que no ano de 2006, a revista Time, quando foi eleger a personalidade do ano, que é um ritual anual que se repete, já foram eleitas diversas personalidades do ano. No ano passado, foi lembrada aquela ativista Greta, que foi eleita. No passado, foram eleitas personalidades como Ayatollah Khomeini, presidentes dos Estados Unidos como George Bush pai, George Bush filho, Donald Trump, Ayatollah Khomeini, até mesmo Adolf Hitler, pessoas que para o bem ou para o mal interferiram nos cursos da humanidade. No ano de 2006, quando as redes sociais virtuais começaram a surgir e demonstrar uma maior influência sobre o cotidiano das pessoas, surgiu uma reportagem com um espelho e logo embaixo a palavra você, you, ou seja, no sentido do poder transformador do indivíduo, que era considerado antigamente num papel que seria narcisista, individualista, fetichista, exibicionista, mas que hoje tem um poder modificador que lhe foi atribuído pelo mercado. Na verdade, uma concretização daquilo que o sociólogo francês Guy Debord já havia profetizado nos anos 60, que é a sociedade do espetáculo, o momento em que ele disse que toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção é uma imensa acumulação de espetáculos. O que era vivido diretamente se tornou uma representação. A própria realidade se apresenta muitas vezes como um pseudo-mundo à parte. Mas eu diria, citando o professor da Universidade de Stanford, Lawrence Lessig, que o ciberespaço não é um lugar, você não vai a lugar nenhum quando vai ali. Houve um precedente muito interessante no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgado ano passado, em que um jogador de um jogo virtual na internet, chamado World of Warcraft, recebeu uma indenização por danos morais porque ele foi acusado de trapacear no jogo, de usar bots para jogar no seu lugar. Isso afetaria a sua imagem enquanto jogador, causando-lhe danos morais. Ou seja, existem danos, então, que podem acontecer no espaço virtual e não simplesmente no espaço real. E o provedor de aplicações na internet, muitas vezes, é o responsável por determinados
materiais que circulam ali. Existem 2 tipos de provedores pelo Marco Civil da internet. Existe o provedor de conexão, aquele que simplesmente dá a estrutura básica para que a pessoa acesse a internet, e existe o provedor de aplicações, que é aquele que hospeda páginas, aquele que promove conteúdos. É definido pelo artigo 5º, inciso 7º do Marco Civil como aquele que oferece um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. O grande problema é que o Marco Civil adotou a posição do mero intermediário que não responde pelo seu conteúdo quando o conteúdo é postado por terceiros. O artigo 19 do Marco Civil da internet estabelece que o provedor de aplicações internet somente pode ser responsabilizado por conteúdos postados por terceiros no momento em que ele recebe uma ordem judicial inequívoca com indicação da URL, da localização específica daquele material, e não faz nada a esse respeito. Ou seja, como temos defendido isso desde 2014, desde antes de o Marco Civil entrar em vigor, é a prevalência das situações jurídicas patrimoniais sobre as situações jurídicas existenciais. Muitas vezes a dignidade da pessoa humana vai ficar à míngua, a pessoa humana cada vez mais exposta. É aquilo que uma autora americana chamada Susan Leis chama de consumidor de vidro. É o consumidor cada vez mais vulnerável, cada vez mais exposto nos seus dados. Existem redes pessoais, redes sociais, inclusive algumas investigadas pelo Ministério Público e pela Secretaria Nacional do Consumidor, que deliberadamente vendem dados dos seus usuários, descumprindo a LGPD. A LGPD que existe uma medida provisória, a medida provisória 959, que está para ser votada no Congresso, que por hora deixará a vigência o início de vigência para maio de 2021, mas que, caso caia, poderá entrar em vigor a LGPD imediatamente ainda este ano, e que tem diversos princípios como a não discriminação, a responsabilização, a prestação de contas. E conforme diversos doutrinadores têm insistido, eu tenho participado de alguns debates, no momento a posição prevalente pelos artigos 42 a 45 da Lei Geral de Proteção de Dados é pela responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, do operador e do controlador na proteção de dados pessoais. Mas e o provedor internet? Guilherme, só para a gente contextualizar. Então, assim, hoje há uma divergência se a responsabilidade civil é subjetiva ou objetiva. Se a gente pudesse enfrentar esse tema. E uma outra questão é que, se você pudesse fazer uma comparação entre o atual sistema do artigo 19, e que eu acho muito interessante, e o restante do sistema. Qual foi o requisito que o artigo 19 incluiu que prejudica demais o consumidor? Foi a ordem judicial. Porque existe um outro artigo, Leandro, que é o artigo 21 do Marco Civil, que discrimina os conteúdos que tenham cenas de nudez ou atos sexuais. Estabelece que o provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites lógicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Ou seja, pelo artigo 21, quando é um ato de nudez ou de conteúdo sexual, a notificação não precisa ser em juízo, ela não precisa ser judicial, ela pode ser administrativa, por qualquer meio.
Mas o 21, quando não é um ato que agrida a questão sexual ou de conteúdo íntimo, ou nudez, exige uma ordem judicial para a intimação do provedor. Ou seja, isso vai, na minha opinião, até contra um princípio constitucional previsto como cláusula pétrea na Constituição, que é o princípio do livre acesso à justiça. Ou seja, para entrar com uma ação de responsabilidade civil contra um provedor, primeiro eu tenho que entrar com uma outra prévia ação para notificar? Quer dizer, onde está o livre acesso à justiça aí? E a dignidade da pessoa humana? E as duas normas do 19 e o 21? Por que o 21 exige menos quando é nudez e caráter sexual e o 19 exige mais? São esses paradoxos que eu não entendo. Agora, o 19, a interpretação majoritária sobre ele, até agora, eu sou minoritário, tá? Essa ordem judicial, eu vejo, por tudo que a vida me ensinou, porque no Ministério Público nós passamos por tudo. Eu tive que passar pela área criminal e, para mim, essa ordem judicial é uma condição de procedibilidade. A natureza da ordem judicial é uma condição de procedibilidade que nós temos para agir contra o provedor de aplicações à internet. Agora, a doutrina e o STJ interpretam isso como sendo um requisito de responsabilidade subjetiva, quando a lei, no artigo 19, se vocês forem ler o artigo 19, vocês não vão ver que a lei fala em culpa em momento nenhum. Ela não fala em infringência de deveres de conduta, ela não fala em negligência, imprudência, imperícia, em momento algum. Infringência de um padrão de conduta, mesmo uma culpa normativa, o 19 não fala isso. Ela só fala no descumprimento de uma ordem judicial. Tá? Ou seja, não fica claro. Eu tenho artigos em que eu publico, eu sei que eu sou minoritário sobre isso, em que eu defendo que a responsabilidade civil no marco civil é objetiva pelo consumo. Existem votos no STJ da ministra Fátima Nancy Andrighi que definem a relação entre provedor de aplicações internet e usuário como relação de consumo, tá? Só que no momento que ela vai definir a responsabilidade civil, ela entende que é um intermediário que não pode filtrar o conteúdo das comunicações e que não responde. A ministra Fátima, ela tem essa posição, ela entende que é consumo, mas não responde. No STJ prevalece isso. Ô Guilherme, o seu posicionamento acerca sobre... Você entende que o artigo 19 é inconstitucional, correto? Correto. Você entende que a colocação do judiciário seria ilegítima, ou você também entende que não teria que existir notificação nenhuma, nem por via administrativa, nem por via judicial? Ou seja, quando você entende que é inconstitucional, qual é a aplicabilidade que você dá ao 19? Como é que deveria ser lido o artigo 19? Eu entendo, Leandro, que a notificação é necessária até para dar conhecimento ao provedor de que uma ilegalidade existe. Até aí tudo bem, eu concordo. Como existe em todo mundo, nos Estados Unidos, na Europa, o requisito da notificação existe. Mas em país nenhum do mundo existe a notificação judicial, só no Brasil. Isso é uma jabuticaba que inventaram aqui. Os autores do Marco Civil criaram isso. Notificação judicial só no Brasil. Isso que o Supremo vai enfrentar no incidente de repercussão geral 987, justamente, que seria julgado em dezembro do ano passado, e o Supremo, pelo que se comenta, ia julgar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil, mas a pedido dos provedores, retirou de pauta, ia colocar em audiência pública, mas devido ao isolamento social e à pandemia, não aconteceu, e esse julgamento ficou em suspenso. Ficou como uma espada sobre a cabeça dos provedores. Parece piada pronta. A gente fazer uma audiência pública presencial sobre a internet na era da internet. Quer dizer, talvez essa medida pudesse ser mais agilizada. Mas como que você acha que está a tendência dessa decisão? Você tem alguma expectativa em relação ao que vai ser definido? Olha, Sávio, eu ainda tenho esperança no STF. Mas as últimas decisões do STF, o STF tem tido belas decisões, como aquela decisão, por exemplo, que foi do dia 27 de abril deste ano, que considerou o direito à proteção de dados
como um direito fundamental autônomo. Decisão belíssima por 10 votos a 1, foi apenas o ministro Marco Aurélio que divergiu, que considerou que o direito à proteção de dados é um direito fundamental próprio, de origem constitucional. Porém, o STF tem um histórico, até aqui, de promoção das liberdades. Se a gente vai ver pelos casos em geral, como biografias não autorizadas e outras hipóteses, a tendência geral do STF é privilegiar as liberdades. Mas é imprevisível, porque o comentário que circulava até dezembro é de que o STF julgaria inconstitucional o artigo 19, e com muita força. Tá. O Guilherme, para a gente terminar, assim, eu tenho mais uma questão para a gente discutir, é sobre essa responsabilização dos provedores, não só eu acho que em alguns momentos os provedores querem os benefícios de ser provedor e não querem as responsabilidades, não querem o ônus de ser provedor. Eu queria que você pudesse cotejar um pouco a questão da liberdade de expressão e da necessidade desses provedores fazerem uma filtragem, uma fiscalização naquilo, eventualmente, que é publicado. Os provedores, de fato, já fazem uma censura, eles já banem determinadas pessoas, como fizeram nesse caso recente agora da Sara Giromini, que ela violou dados pessoais de uma menor que foi estuprada pelo tio e saiu postando por aí ameaçando a integridade física da menor e da sua família. Quando eles querem, exercem seu poder de polícia. Tem um voto do ministro Herman Benjamin, anterior ao Marco Civil, onde ele coloca muito bem isso. Quando eles querem, eles censuram. E aí acaba virando um jogo de Tom e Jerry. O problema é que o STJ, em todos os votos posteriores ao Marco Civil, passou a respeitar o Marco Civil no sentido de tem um bode preto feio na sala, teremos que respeitá-lo. Agora, nos votos anteriores, tem votos belíssimos do ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de que se a internet é um monstro indomável que devora a si mesmo, os provedores precisam responder sob pena até de um venire contra factum próprio. Se você fizer uma pesquisa histórica dos votos anteriores ao Marco Civil, existem vários votos imputando responsabilidade aos provedores pelos próprios atos, porque existe aí um risco criado. E o argumento só de que isso geraria censura não me convence, porque a censura já existe de fato. Existem as bolhas de conteúdo geradas pelos algoritmos. Numa rede social, você vai ter acesso ao conteúdo que o provedor quer que você tenha acesso, muitas vezes, e sem que haja uma transparência quanto àquela informação, sem que haja uma devida informação ao consumidor. Os dados são manipulados por algoritmos, muitas vezes por robôs, sob a forma de um dever ser manipulado por engenheiros, não por advogados. Essa é a verdade. Mas sem que haja uma informação nossa sobre como nossos dados estão sendo tratados, até em violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está para entrar em vigor finalmente. Guilherme, acho que a gente conseguiu enfrentar nesse bate-papo o tema de forma perfeita. A questão do artigo 19 tomara que seja decidida em breve pelo Supremo. Então aproveito o ensejo para agradecer a todos que acompanharam esse episódio e lembrar que o nosso IERBcast está no Spotify, SoundCloud, no YouTube e no site do IERB. Agradecemos a todos e fiquem com a gente nos próximos episódios. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.